volta à nossa escola dominical. Hoje estamos estudando sobre oração. Vós orareis assim, orareis ao Pai, é a nossa aula de hoje. Já tivemos a primeira parte de nossa aula falando sobre a importância do conceito de Pai, o ensino doméstico, que é a oração que Jesus ensinou, e os falsos vocativos. Agora a gente vai ver, na segunda parte, como nós podemos invocar Deus como o nosso Pai. Invocando Deus como nosso Pai, o primeiro tópico é a questão da nossa submissão. É interessante isto. Quando nós nos dirigimos a Deus enquanto nosso Pai na oração, nós vivemos, exercitamos esta nossa submissão. Significa dizer, eu estou vindo aqui diante do Senhor porque eu reconheço que você é meu Pai, você está acima de mim, tem autoridade sobre a minha vida, você pode fazer o que você quiser da minha vida. E eu sei que o seu amor é muito grande por mim, que você quer fazer o que é melhor. Então eu entrei aqui para bater esse papo com o Senhor e você é meu Pai. Isso é muito interessante na oração. Essa questão da paternidade, por exemplo, terrena. Quantos cristãos reclamam a paternidade? Alguns nem sabem mesmo quem é o seu pai. Outros têm reclamações do modo como foram tratados pelos seus pais. Nós ouvimos falar de pais ausentes, pais que não sabem ouvir, pais violentos e alguns que não tiveram mesmo um pai terreno para cuidar. E quando a gente descobre que Deus é o nosso Pai e nós vamos assim em oração diante dele, é maravilhoso isto. Cai essa ideia de um Deus que está lá no alto e que ele, sabe, parece austero demais. Desce, a divindade desce para o nível de filiação, para o nível de intimidade realmente, como a gente vai ver em nossa aula. Isso é muito interessante. O segundo tópico, nós temos algo sobre a sabedoria divina. Se alguém quiser, pode ler esse começo aqui, por favor. Ao chamarmos de Deus, pode ler, Jadiel. Ao chamarmos Deus de Pai, não estamos apenas praticando uma submissão humana. Como vimos acima, ingressamos no nível de adoração. Estamos dizendo, Pai, não há ninguém mais elevado do que o Senhor. Eu venho aqui porque reconheço que a sua sabedoria, amor e poder estão acima de todas as coisas no céu e na terra. É interessante, né? Então você vê que a oração, ela se torna um exercício de reconhecimento da sabedoria divina. Como nós íamos nos comportar se nós fôssemos conversar com pessoas bem cultas? Quem ganhou o Nobel da Literatura, Nobel da Química? Se a gente fosse conversar com Bill Gates, né? Com grandes pensadores mundiais, se a gente fosse bater um papo com esse pessoal, como nós iríamos nos comportar? Nós iríamos assim, com muita humildade, dizer assim, olha, eu reconheço que você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que ganhou títulos mundiais, assim, pelo sua sabedoria, realmente, né? E nós iríamos, de alguma forma, querer tirar algum proveito disso, receber alguma instrução. E quando vamos a Deus? Em oração, então. Ele sabe de tudo, é extremamente sábio, conhece. Ele não apenas conhece, mas foi ele quem fez tudo. Que surge no vazio e diz, haja. Aí bilhões de estrelas brilham, bilhões de galáxias surgem. Quem é esse homem? Nem é homem, para mentir segundo a Bíblia, né? Quem é essa pessoa extraordinária? Não é, às vezes, o deusinho da religião. Às vezes a religião diminui tanto a Deus. Por exemplo, a religião nem sempre consegue fazer a leitura de Deus enquanto Criador. Muitas vezes Deus, ele é apenas aquele que está dentro do templo, na adoração da igreja, entre quatro paredes. E quando saímos do templo, não temos a mesma compreensão de que as estrelas que estão sobre a igreja foram feitas pelo mesmo Deus que acabamos de cultuar. É a mesma pessoa. Que poder, que sabedoria.
extraordinária, tem esse Deus que nós chamamos de Pai. Pai. Então é uma conversa de filho para pai. Terceiro ponto, nós temos a questão da intimidade. Intimidade. Sara, quer falar sobre intimidade com Deus em oração? Pode falar. Uma observação. Eu acho que não existe como a gente andar no caminho de Deus, de Cristo, se a gente não estiver conhecendo a Ele. E a melhor maneira de conhecer é através da palavra de Deus, a Bíblia e a oração. Então, se a gente for buscar Deus diariamente, através da nossa intimidade com Ele, só tem essa maneira de a gente conhecer, de estar próximo a Ele. Alguém quer falar alguma coisa mais? Alguém tem alguma experiência para dividir sobre essa questão da intimidade com Deus na oração? Pode falar, pastor, Karen. sobre isso, né? Eu acho legal porque a oração, quanto mais a gente ora, mais a gente adquire intimidade com Deus. E esse é o objetivo de cada crente, né? É ser íntimo de Deus e não ter Deus assim, Deus lá e eu aqui, a distância, isso. Então eu acho legal porque ela passa a representar uma conversação entre pai e filho, uma coisa mesmo bem... E eu acho interessante porque na cultura romana, né, a parte da adoção, quando um filho era adotado, ele deixava de herdar tudo dele, né? E ele passava a ter uma vida assim que valorizada, entendeu? Ele passava a ser um filho legítimo, mesmo direitos. Eu achei legal isso. Então, essa intimidade com Deus na oração é o que todos nós devemos buscar. Devemos não viver e não nos conformar com a oração trivial. A oração decorada pela nossa cabeça. Às vezes eu fico pensando quanto deve ser difícil para Deus ouvir algumas orações. Imagine se você tivesse um conhecido ou um amigo que durante 30 anos chegasse com você e dissesse: eu venho aqui para agradecer o que o Senhor fez e pedir que o Senhor me abençoe. Me dê um dia de paz, me dê uma noite de paz, abençoe minha casa e tudo. Em nome de Jesus, amém. 30 anos ouvindo isto. Como é que nós podemos ter amizades? Vocês devem ter muitos amigos, né? Jovens aí. Né? E como é que se fundamenta uma amizade? Muito papo, não é isso? Muita conversa, muita doação, muita troca. A gente vai ao intervalo e volta já com a nossa aula.